O velho ônibus balançava nas lombadas da estrada coberta de neve, avançando a passos lentos. Pelo vidro embaçado, Matvei observava a paisagem que conhecia tão bem. Campos infinitos vestidos de branco, pequenos bosques esparsos, ao longe, a silhueta escura da floresta. O crepúsculo começava a envolver tudo em uma névoa azulada, enquanto as luzes do vilarejo piscavam no horizonte, acompanhadas pelas chaminés fumegantes da fábrica que sustentava metade da população local. Mais meia hora e estou em casa, pensou, olhando para o relógio de pulso herdado do pai, com seu couro gasto pelo tempo marcando 7 horas. Uma curva brusca fez o ônibus tremer, e um canto da caixa de presentes escorregou do embrulho. Matvei ajustou o pacote com cuidado. Dentro, um kit de montagem que Kirill adoraria. O menino, desde pequeno, tinha paixão por desmontar e remontar brinquedos, herança clara do pai. Essa semelhança aqueceu seu peito, apesar de saber que não havia laços de sangue entre eles. O sangue não define nada, Galia sempre dizia. Galia, apenas lembrar dela apertava seu coração como um punho invisível. 2 anos haviam se passado, mas ele ainda acordava à noite estendendo a mão para o lado vazio da cama, abraçando apenas o vazio. Fechar os olhos fez sua memória reviver o rosto dela, cabelos dourados presos em um coque desleixado, olhos castanhos salpicados de verde, sardas no nariz que ela tentava esconder com maquiagem, enquanto ele insistia que eram seu traço mais bonito. Mentira piedosa, o que realmente o encantava era seu coração generoso, um poço sem fundo de afeto e compaixão. Pela janela passaram os contornos familiares dos galpões, seguida pela velha torre de água enferrujada na entrada da cidade. O ônibus ganhou velocidade na descida em direção à ponte sobre o rio Kaminka. Lá no alto da margem, um cruzeiro marcava o local onde Galia descansava. A dor surda no peito voltou, e Matvei apertou no bolso o chaveiro com uma miniaturinha de cavalo de plástico, presente de Kirill no último aniversário. A ponta afiada do brinquedo cravou-se em sua palma, como se quisesse lembrá-lo de que a vida seguia. Seus olhos se voltaram para as chaminés da fábrica. Além delas começava a Rua Fabril, onde ficava a casa de paredes azuis, com suas janelas esperando por ele. Lá estariam Kirill e Zinaida Petrovna, mãe de Galia, que havia se tornado a avó que o neto nunca conhecera. A verdadeira avó de Matvei havia falecido 6 meses antes da adoção. O celular vibrou no bolso da jaqueta. Era Zinaida Petrovna, como se adivinhasse seus pensamentos. Matyusha, onde você está? Kirill já espiou por todas as janelas, disse a voz preocupada. Estamos quase na ponte, Petrovna. Daqui a 15 minutos chego. Graças a Deus. Esse menino está uma pilha de nervos desde o almoço esperando por você. Matvei sorriu ao imaginar o filho subindo no parapeito, espreitando a rua escura em busca do ônibus. O portão rangeu com um som conhecido, acolhedor. Antes que pudesse tocar a maçaneta, a porta se abriu de repente, e um pequeno furacão de pijama azul com aviozinho se lançou em seus braços. Papai, gritou Kirill se pendurando em seu pescoço. Eu sabia que você viria hoje. Eu sabia. Matvei ergueu o menino, girando-o pela calçada limpa, enquanto inalava o cheiro familiar de seus cabelos, o shampoo de morango que Galia comprava. Ei, grilo, como sai de pijama no frio assim? Brincou, apertando-o contra si. Na porta, envolta em um chale de penas, apareceu Zinaida Petrovna. Eu disse para ele não abrir até eu ligar, reclamou, levantando as mãos. Mas esse teimoso ouviu o portão e não teve jeito. Dentro de casa, o calor os envolveu. Os aromas familiares, repolho refogado com carne, torta recém-saída do forno e um leve toque de sabonete de pinho, traziam a sensação de lar. Era o cheiro do seu lar. Kirill escapou dos braços do pai e correu para o quarto. Pai, desenhei uma coisa para você. A vovó Zina disse que é de artista de verdade. Primeiro o jantar, artista, interveio Zinaida Petrovna. A comida esfria e você só pensa em rabiscos. A mesa, iluminada pela luz amarela do abajur de franjas, aquele mesmo que Galia havia encontrado em um brechó e lavado com tanto carinho, Kirill contou animado sobre o ensaio da festa de Natal no jardim de infância, seu papel de boneco de neve e os elogios da professora pelo poema decorado. Aproveitando uma pausa quando o menino se distraiu com a torta de maçã, Zinaida Petrovna baixou a voz. Ouvi uma novidade no conselho do vilarejo. Vão fechar nossa biblioteca e unir com a da zona rural, dizem que é economia, mas agora teremos que ir até lá pegar livros. Tem uma moça nova trabalhando por lá, jovem com um filho pequeno. Falam que é ótima, dedicada. Matvei assentiu distraidamente. Que importância tinha uma bibliotecária? Amanhã no trabalho inaugurariam uma nova máquina, isso sim era relevante.
20 anos produzindo peças para uma montadora de Moscou com equipamentos ultrapassados, e finalmente chegará à modernização. Como melhor técnico, ele havia sido enviado para treinamento fora. Zinaida Petrovna continuou falando sobre os planos da creche para um grande evento de final de ano, reunindo crianças de toda a região, mas Matvei já não ouvia. Seu olhar se perdeu nas prateleiras da cozinha até parar em uma foto emoldurada. Galia com Kirill nos braços, um bebê de cerca de 1 ano. Eles o haviam acabado de adotar, ainda receosos de tocá-lo, tão frágil que parecia. Mas Galia o segurou com uma ternura natural, como se tivesse passado a vida cuidando de crianças. As memórias o invadiam como uma onda. Aquele dia gelado, igual a hoje quando ele e Galia foram até o hospital onde ela trabalhava como enfermeira. Tatiana Ivanovna, parteira com 2 décadas de experiência, ligara cedo. Venham, temos algo para conversar. Talvez hoje sua vida mude. Galia ficou calada o caminho todo, torcendo os dedos no casaco, nervosa. Após 3 abortos espontâneos, os médicos haviam proibido qualquer tentativa de gravidez. Ela sonhava tanto com um filho que às vezes, Matvei acordava com seus soluços abafados no meio da noite. Entenda, Matyusha, explicou Tatiana Ivanovna. Temos uma jovem que acabou de ter gêmeos, mas um dos bebês nasceu muito fraco. Ela é estudante, sozinha, mal consegue se sustentar. Tem medo de não conseguir criar os 2, principalmente se um adoecer com frequência. Procuramos uma família boa para o menino. Galia apertou a mão dele com tanta força que os nós dos dedos esbranquiçaram. Seus olhos, arregalados, brilhavam com uma mistura de súplica e esperança. Minha galocha tem um dom com crianças, Matvei argumentou. Ela nasceu para isso. E eu, bem, sou bom com as mãos, não fico parado. Temos casa, horta, não passamos necessidades. O processo de adoção foi longo e exaustivo. Primeiro, a visita da assistência social. Verificações intermináveis, comissões e coleta de documentos. Quase 6 meses se passaram até que finalmente conseguissem oficializar a adoção. Levaram Kiriusha para casa, tão pequeno que sua pele translúcida deixava transparecer uma leve tonalidade azulada. Mas foi o amor deles, os cuidados incansáveis de Galia, que fortaleceram o menino e o fizeram florescer. Matvei. A voz áspera de Zinaida Petrovna o trouxe de volta à realidade. Você está me ouvindo? Estou dizendo, amanhã precisamos comprar Valenquim novos para o Kiriusha. Os antigos já ficaram pequenos. Claro, amanhã mesmo, assentiu Matvei, distraído. Na segunda-feira recebo o salário e compramos. Não precisa esperar até segunda, resmungou Zinaida Petrovna, secando as mãos no avental. Recebi minha pensão ontem. Eu empresto o dinheiro, você me devolve depois. Kiriusha, enquanto devorava um pedaço de torta, lançava olhares furtivos para o pai. Depois, reunindo coragem, perguntou. Papai, você vai vir à festa da escola? Vamos dançar a dança dos bonecos de neve. É claro que vou, respondeu Matvei, bagunçando os cabelos rebeldes do filho, tão escuros e grossos quanto os seus. Perder um momento desses? De jeito nenhum. E a mamãe vai ver do céu? A pergunta de Kiriusha caiu no silêncio como uma pedra na água parada. Zinaida Petrovna congelou junto à pia, apertando o pano de prato entre os dedos. Matvei sentiu o peso da pergunta como um soco no peito. Depois de um longo silêncio, ele forçou as palavras. Vai, filho. Ela sempre olha por você. Fica feliz em ver como você cresce forte e esperto. Mais tarde, quando Kiriusha já dormia, exausto das emoções do dia, Matvei permaneceu na cozinha, olhando para as fotografias penduradas nas paredes. Ali estavam ele e Galia no dia do casamento, jovens e radiantes. Em outra, Galia ria no piquenique da fábrica, com o vestido xadrez esvoaçante e a cabeça jogada para trás. E depois os 3 juntos na primeira ceia de Natal com Kiriusha, diante de uma árvore enfeitada com brilho barato. Não se torture assim, Matyuska, sussurrou Zinaida Petrovna, entrando na cozinha. A Galia não gostaria de ver você desse jeito. Como assim? Matvei levantou os olhos para ela, como se parte dele também tivesse morrido naquele dia. Ela sentou-se ao seu lado com um suspiro. Já faz 3 anos. Você ainda é jovem. E o Kiriusha, ele precisa de uma mãe. Não só de uma avó velha. Ele teve uma mãe, respondeu Matvei, surdo a qualquer argumento. E não precisa de outra. Zinaida Petrovna apenas balançou a cabeça. Discutir com o genro quando ele se fechar assim era como bater em parede de pedra. Lembrava-se bem de como o próprio pai de Matvei era teimoso, homem de uma peça só, duro como sílex. Ela mesma havia sentido na pele essa obstinação quando trabalhavam juntos na fábrica. Bom, eu vou me deitar, disse, levantando-se com um gemido das juntas. Amanhã cedo vamos ao mercado comprar os Valenquim.
Dizem que chegam os vendedores de Kotelnice com mercadoria boa. Matvei assentiu, mas continuou sentado no silêncio, os olhos fixos nas fotografias, lutando contra o vazio que ameaçava engoli-lo por completo. A biblioteca de alcova ocupava um antigo prédio de madeira que já havia abrigado a escola do vilarejo. Entre todas as instituições locais, era a que parecia mais bem cuidada. O alpendre recém-pintado, cortinas impecáveis nas janelas, uma placa com os horários de funcionamento recém-lixada. Svetlana ajustou o gorro de Mashinka e lembrou-o séria. Comporte-se, não faça barulho. Mamãe vai trabalhar um pouco. Depois voltamos para casa e fazemos pelmeni. Combinado? O menino assentiu com gravidade, apertando contra o peito seu urso de pelúcia surrado, a única coisa que nunca deixava para trás. Dentro, o ar estava quente e cheirava a papel envelhecido. Mashinka acomodou-se em uma mesinha no canto, com um álbum de colorir e lápis, enquanto Svetlana começou a arrumar as pilhas de livros devolvidos pelos leitores. Você podia ter chegado mais cedo, Svetlana Igona, resmungou Babushka Klava, a faxineira que também alimentava o fogão da biblioteca. Ontem à noite fez um frio danado, mal conseguia acender a lareira. Os lenhos estavam muito úmidos, justificou Svetlana, baixinho. O Mashinka tossiu a noite toda. Não quis arriscar sair cedo com ele assim. A cabeça branca de Babushka Klava balançou em compreensão. Criança vem primeiro, o resto depois. Algum homem não aparece para ajudar? Perguntou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Svetlana apenas abanou a cabeça. Há muito já se acostumara àquelas perguntas, aos olhares de pena dos moradores. Tão jovem e já com um fardo, havia comentado a esposa do padeiro no terceiro dia em que chegaram à vila. A porta rangeu, e a cabeça desgrenhada de Stepanovich, o carteiro local, apareceu na entrada. Svetlana Igona, uma carta oficial para você, anunciou, estendendo um envelope com selos oficiais. Assine o recebimento. Com mãos trêmulas, ela pegou o papel. Será que desta vez? Era o terceiro pedido em 6 anos. E como sempre, a resposta era não. Prezada S. Belova, em resposta à sua solicitação de informações, comunicamos que, de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais, Svetlana dobrou a folha e guardou-a no bolso do casaco. Mais uma recusa. Por mais que tentasse, nunca conseguia rastrear o paradeiro do segundo filho. 6 anos antes, atordoada pela traição do homem que amava, esgotada pelo parto difícil e pela depressão pós-parto, ela acreditara em Nina Grigorievna, a enfermeira da maternidade. O bebê mais fraco não vai durar nem um mês, dissera a mulher. Ele precisa de cuidados especiais, monitoramento constante. Há um casal bom. Ele é engenheiro, ela é enfermeira pediátrica. Há 7 anos eles esperam por uma criança. Naquela época Svetlana mal se lembrava de si mesma. Alugava um canto na casa de uma velhinha nos arredores da cidade, sobrevivendo com a bolsa de estudos e bicos como faxineira na escola. Quando descobriu que esperava gêmeos, Sergei Viktorovich, seu grande amor, professor de história da pedagogia, apenas deu de ombros. Não quero escândalo com minha mulher. Resolva sozinha. Ela assinou os papéis sem ler. Renúncia oficial aos direitos parentais. Depois, chorou noites inteiras, apertando Mashinka contra o peito. Primeiro, esperou se conformar. Depois, tentou esquecer. 1 ano mais tarde, começou a buscar. Mas Nina Grigorievna já não trabalhava mais na maternidade, e os registros de adoção eram selados com a marca da confidencialidade. Nova vida, novo nome, novos pais. Mamãe, olha, Mashinka estendeu-lhe um desenho. Esta é nossa casa. Isto aqui é você. Isto sou eu. Svetlana observou a pequena figura ao lado do filho. E este quem é, Rodnoy? É meu irmão, respondeu o menino sério. Eu sonhei com ele. Ele se parece comigo. O coração de Svetlana deu um salto. Em 6 anos, Mashinka nunca mencionara o irmão. Ela nunca lhe falará sobre isso, com medo de ferir sua psique frágil. Ele está aqui, pertinho, acrescentou o menino, batendo o dedo no papel. Eu sei. Svetlana abraçou o filho, enterrando o rosto em seus cabelos macios que cheiravam a shampoo de maçã. Seu coração batia descompassado, como se fosse arrebentar o peito. Na volta para casa, já no crepúsculo, Mashinka pulava nos montes de neve, afundando até a cintura. Svetlana o seguia, perdida em pensamentos, os olhos fixos no chão. Na festinha da escola vai ter Papai Noel, disse o menino de repente. Claro que vai, respondeu ela, distraída. E presentes? Também. E você vai ver quando eu for o coelhinho? Svetlana levantou os olhos. É claro que vou, Zaishik. Não perderia por nada. A sala de aula estava lotada. Os avós ocupavam todas as cadeiras e se apertavam ao longo das paredes. A diretora Valentina Semyonovna,
Uma mulher corpulenta de cabelos tingidos num tom de cobre, avançou para o centro e levantou as mãos. Queridos pais, hoje temos uma celebração especial, anunciou com voz firme. Recebemos as crianças da vila vizinha, Alcova. Matias notou um grupinho de pequenos sentados um pouco afastados, claramente os visitantes do campo. Vestiam-se com mais simplicidade que as crianças da cidade, mas seus rostinhos estavam tão corados e animados quanto os dos demais. O evento começou com uma roda de dança, seguida de declamações de poemas. Alguns recitavam alto e claro, outros, gaguejando, quase perdiam as peças do figurino no caminho. Queriusha disse seus 4 versos sem tropeçar, e Matias sentiu o peito inundado por um calor de orgulho. Depois das poesias veio a dança dos bonecos de neve, e seu filho fazia parte do número. Matias não tirava os olhos dele, filmando tudo com o celular antigo. Zinaida Petrovna ficaria feliz em ver. Ela havia ficado em casa indisposta. E agora, anunciou a professora com solenidade, a dança dos coelhinhos, apresentada por nossos convidados de alcova. Os bonecos de neve deram lugar aos coelhinhos. Orelhas cinzentas, rabinhos fofos, as crianças se alinharam em semicírculo. De repente Matias congelou. No centro, um pouco à frente dos outros, estava um menino idêntico a Queriusha. Os mesmos cabelos escuros e rebeldes, o mesmo formato de rosto, os mesmos olhos grandes e castanhos com cílios longos. A música começou, os coelhinhos pulavam, mas Matias não conseguia desviar o olhar daquele garoto. Quando a dança terminou e as crianças correram de volta aos seus lugares, ele instintivamente procurou os pais do menino, e então a viu. Uma jovem mulher encostada na parede, os olhos fixos no coelhinho que se parecia tanto com Queriusha, sorrindo através das lágrimas. Nesse momento os bonecos de neve voltaram às suas posições, e Queriusha ficou lado a lado com o menino coelho. Eles se entreolharam por um segundo e pararam, como que hipnotizados. Um murmúrio percorreu a sala. A professora que acompanhava os bonecos de neve, também notou a semelhança estonteante e olhou confusa para a diretora. Ai, minha Nossa Senhora, sussurrou a mãe de Vika Shecherbakov, cutucando Matias com o cotovelo. Olhe só, Matias Nikolaevich, são como 2 gotas d'água. Ele não respondeu. Seu olhar voou para a jovem junto à parede. Ela empalideceu e deu um passo para trás, em direção à saída. Foi quando anunciaram a entrada do Papai Noel, e as crianças se atiraram para o centro da sala, gritando de alegria. Matias, sem tirar os olhos da mulher, começou a se espremer pela multidão de pais. Ela percebeu que ele se aproximava. Um lampejo de medo cruzou seu rosto. Determinada, dirigiu-se à porta. Ele apressou o passo e mal conseguiu alcançá-la no corredor. Espere! Chamou. Ela parou sem se virar. Uma figura frágil em um suéter de tricô e saia longa. A senhora é a mãe daquele menino, o coelhinho. Matias nem sabia ao certo o que queria dizer. A mulher se virou lentamente. Rosto pálido, cabelos louros presos em um rabo de cavalo simples. Olhos grandes, castanho claros, assustados. Sim, respondeu quase inaudível. Sou a mãe do Machim. Me chamo Svetlana. Svetlana Belova. Nesse instante, as portas da sala se abriram de repente, e 2 meninos saíram correndo para o corredor. Queriusha e aquele mesmo, tão parecido com ele. Seguravam-se pelas mãos e riam. Papai, olha! Gritou Queriusha, aproximando-se de Matias. Este é o Machim. Ele é igual a mim. Ao mesmo tempo, Machim puxava a saia de Svetlana. Mamãe, olha! Eu e o Queriusha somos gêmeos, não somos? Como na história dos 2 irmãos. Matias olhou para Svetlana, atordoado. Ela parecia petrificada, apenas os lábios tremiam. Acho que precisamos conversar, disse ele baixinho. Saiu para a varanda do jardim de infância. A festa ainda não tinha terminado, mas ele não conseguia ficar 1 minuto a mais naquele ambiente abafado. Precisava de ar. Sua mente era um turbilhão, como se um enxame zumbisse dentro de sua cabeça. Svetlana ergueu os olhos. Eu sei do que o senhor quer me perguntar, começou em voz baixa. E posso explicar tudo, mas não aqui. Não agora. Machim não pode saber de nada, respondeu Matias com a voz rouca. Queriusha também não. Ele não conseguiu terminar a frase. Não é seu filho de sangue, soava como uma traição. Queriusha era tão seu quanto se o coração do menino batesse dentro do próprio peito. Trabalho na biblioteca de alcova, disse Svetlana apressadamente. Vem amanhã depois do almoço. O Machim estará na casa da vizinha. Tirou do bolso um caderninho, arrancou uma folha, rabiscou algo e estendeu a Matias. Endereço da biblioteca das 14 horas em diante. Sem esperar resposta, virou-se e voltou para dentro do prédio, lançando-lhe um último olhar, uma mistura de esperança e medo.
Matias ficou sozinho no alpendre gelado, apertando na mão o papel que parecia queimar sua palma com um fogo invisível. Quando ele e Kiriusha chegaram em casa, Zinaida Petrovna os recebeu com impaciência. Então, como foi a festinha? Perguntou, ajudando o neto a tirar o casaco. Vovó Zina, tagarelou Kiriusha. Lá tinha um menino igual a mim. Tem o mesmo cabelo, os mesmos olhos, e ele também gosta de blocos de montar. A gente virou amigo. Zinaida Petrovna olhou interrogativa para Matias. Ele fez um leve aceno com a cabeça. Milagres, murmurou ela. De onde vem tanta semelhança? Todas as crianças se parecem umas com as outras, respondeu Matias, sem convicção. Não venha me enganar, cortou Zinaida Petrovna. Não sou cega. Vá para a cozinha, o chá está pronto. Quando Kiriusha correu para o quarto brincar com o novo jogo de montar, Matias sentou-se pesadamente no banco. Zinaida Petrovna acomodou-se à sua frente, fixando-o com um olhar penetrante. Fala, exigiu. O que aconteceu? Matias suspirou e contou tudo. O menino idêntico sua mãe, o breve encontro após a festa. Mãe de Deus, cruzou-se Zinaida Petrovna. Não pode ser. Pode, respondeu Matias, sombrio. A senhora se lembra como conseguimos o Kiriusha, através da conhecida da Galia, Tatiana Ivanovna. Ela disse que a mãe era solteira, que não daria conta de dois. E eu, idiota, não perguntei mais nada. A Galia cuidou de toda a papelada. Zinaida Petrovna olhou pensativa para a foto da filha. A Galia pode não ter sabido. A Tatiana pode ter omitido coisas para não magoar vocês. Amanhã vou à alcova, decidiu Matias. Vou falar com essa Svetlana. A noite foi de insônia. Ele se revirava na cama, ouvindo a respiração tranquila do filho no quarto ao lado. As memórias se sobrepunham. Ele e Galia buscando Kiriusha no hospital, um embrulho minúsculo. Ele nasceu fraquinho, dissera Tatiana Ivanovna, mas agora está forte. Vai ser um bom rapaz. Os primeiros passos, as primeiras palavras. Mamãe, Kiriusha tinha dito antes de papai. Galia ria, apertando o filho contra si, é porque fico o dia todo falando com ele. Diga mamãe, diga mamãe. Os últimos meses quando Galia já sabia do diagnóstico, mas escondia por quanto tempo o carregava. Recusará a quimioterapia para permanecer lúcida até o fim, para passar cada dia com Kiriusha e poupá-lo de vê-la transformada pela doença. Matiusha, sussurrou ela na véspera da morte, pressionando um dedo contra seus lábios quando ele tentou protestar. Você vai encontrar alguém depois. Não discuta. Vai encontrar. Mas lembre-se, Kiriusha é nosso filho. No papel e no coração. Prometa que nunca deixará ele sentir o contrário. Ele prometeu. E cumpriria a promessa, custasse o que custasse. Papai. A voz sonolenta de Kiriusha interrompeu seus pensamentos. O menino estava na porta, abraçado ao urso de pelúcia. Posso vir aí? Claro, meu pequeno guerrilheiro. Matvei levantou o cobertor, e Kiriusha escorregou para debaixo dele, encostando o corpinho quente. Papai, é verdade que o Mashinka se parece comigo? Perguntou o garoto, bocejando. É verdade, respondeu Matvei, acariciando suas costas. Porque nós somos, Kiriusha bocejou de novo. Porque nós somos amigos agora. Matvei engoliu em seco o nó na garganta. Talvez, filho. Talvez seja por isso. Já quase dormindo, Kiriusha murmurava, eu o vi em sonho. Sabia que ia encontrá-lo. Matvei ficou na escuridão, ouvindo a respiração regular do filho e pensando no que Svetlana Belova lhe diria no dia seguinte. E no que ele mesmo precisaria dizer a ela. O hospital regional recebeu Matvei com paredes brancas estéreis e cheiros de cloro. Ele caminhava pelo longo corredor, ouvindo o eco oco de seus próprios passos. O coração batia forte, como se quisesse saltar pela garganta. Depois de uma noite em claro, ele tomara uma decisão. Antes de encontrar Svetlana, precisava falar com Tatiana Ivanovna, a única que conhecia a origem daquela história. Na recepção, informaram-lhe que Tatiana Ivanovna Sokolova ainda trabalhava na maternidade. 25 anos já, disse a recepcionista de cabelos grisalhos com respeito na voz. Encontrou-a na sala dos médicos, uma mulher baixa, de rosto cansado e cabelos castanhos presos com rigor sob a touca cirúrgica. Ela não o reconheceu de imediato, mas quando fez, algo como medo cruzou seus olhos. Matvei Nikolaevich, murmurou, olhando nervosa para os colegas. Aconteceu algo com Kirill? Com Kirill está tudo bem, respondeu ele, sentindo a boca seca. Preciso conversar. A sós. Saíram para um corredor vazio de visitantes. Tatiana Ivanovna apertou mais o jaleco ao redor do corpo, como se quisesse se proteger. Encontrei o irmão dele, disse Matvei, sem rodeios. O gêmeo. E a mãe? O rosto da parteira endureceu. Não entendo do que você está falando, respondeu, evitando seu olhar.
Entende sim, retrucou ele firme. Queriu e Machim. Gêmeos. Um ficou conosco com Galia. O outro com a mãe. Com essa Svetlana Belova. O nome agiu como uma descarga elétrica. Tatiana Ivanovna estremeceu e sentou-se num banco. Meu Deus, como isso foi possível? Sussurrou. Preciso da verdade. Toda ela. Matvei sentou-se ao seu lado. O que aconteceu naquela época? O que você disse a Galia? E a Svetlana? A parteira ficou em silêncio por muito tempo, até tirar do bolso do jaleco um maço de cigarros. Vamos fumar, disse. Essas conversas são melhores ao ar livre. Saíram para uma pequena área próxima à saída de emergência. Caía uma neve leve, assentando-se nos cabelos avermelhados de Tatiana Ivanovna. Ela acendeu o cigarro, tragando fundo. Foi uma desgraça, há 6 anos começou. Trouxeram até nós uma garota, muito jovem. Estudante sozinha, parto difícil, gêmeos. O primeiro menino nasceu forte, o segundo mal respirava. Na época pensei que não sobreviveria. Sacudiu a cinza. E a sua Galia tinha acabado de vir até mim, chorando, depois do terceiro aborto espontâneo. Nós nos conhecíamos há anos, desde quando ela fazia estágio em pediatria. E então, essa situação. Tatiana Ivanovna balançou a cabeça. Deus vai me punir por isso, mas achei que de uma vez mataria 2 coelhos, ajudaria a garota e a vocês 2. O que você disse a ela, Svetlana? A voz de Matvei tremia de raiva contida. Disse que o bebê era muito fraco, que precisava de cuidados médicos 24 horas, que havia uma família de médicos que o adotaria e cuidaria como se fosse filho. Ela estava em estado terrível. Depressão pós-parto, sem moradia decente, sem dinheiro. Quase chorando, assinou os papéis. E a nós? Tatiana Ivanovna desviou o olhar. Disse que a mãe solteira tinha desistido da criança, que o pai era desconhecido. Matvei cerrou os dentes. Então foi assim. Tudo mentira desde o início. Galia sabia da verdade. Não toda, murmurou a parteira, observando a ponta acesa do cigarro. Não sabia que a mãe estava viva, criando outro filho. Eu disse que ela tinha abandonado os 2, mas que o segundo tinha sido adotado por outra família. Depois, os documentos foram feitos como manda a lei, e todos os rastros apagados. Matvei olhava a neve cair. Diante de seus olhos, o rosto de Kiriusha e sua cópia exata, Machim. Ele realmente era tão fraco? Perguntou finalmente. Ou isso também era mentira? Não, isso é verdade, e respondeu a enfermeira, balançando a cabeça. Passou 7 meses no hospital, com soro e incubadora. Galia não saía de lá. Se não fosse os cuidados dela, talvez não tivesse sobrevivido. De repente, Matvei percebeu que todo aquele tempo, apertava os punhos com tanta força que as unhas se cravavam nas palmas das mãos, doloridas. Os documentos, disse com voz rouca. Nós temos os papéis oficiais de adoção. Ninguém pode tirar Kirill de nós. Tatiana Ivanovna sorriu, triste. Ninguém vai tirar, Matvei Nikolaevich. Ela, Svetlana, esteve aqui há alguns meses. Não sei como me encontrou. Não gritou, não acusou. Só perguntou se seu menino estava vivo. E se era feliz. Quando contei que vocês eram uma boa família, chorou e foi embora. Matvei olhou para o relógio. Quase meio-dia. Em breve veria Svetlana na biblioteca e ouviria a verdade diretamente dela. A biblioteca rural de Alcova estava vazia. Do lado de fora, a neve caía, cobrindo como um sudário branco a rua da aldeia. Svetlana mexia nervosa nas fichas do velho catálogo de madeira. As mãos tremiam, e os retângulos de cartolina teimavam em não se alinhar. Ela esperava por aquela conversa havia 5 anos e meio. Temia e ao mesmo tempo sonhava com ela. O que diria aquele homem? Como explicaria seu ato? E teria ela algum direito de exigir algo agora? O sino sobre a porta tilintou. Svetlana levantou os olhos. Na entrada estava Matvei com olheiras fundas, visivelmente sem dormir. Bom dia, disse ele, mudando o peso de um pé para o outro, desconfortável. Posso entrar? Claro. Ela indicou a cadeira ao lado da mesa. Sente-se. Um silêncio pesado se instalou. Só o tic-tac do relógio de parede marcava os segundos. Estive hoje com Tatiana Ivanovna, começou Svetlana, quebrando o gelo. Vi quando você saía, enquanto eu chegava. E o que ela lhe contou? Perguntou Matvei, com a voz áspera. Que você sabe de tudo? Svetlana afastou-se para junto da janela. Seu silhueta contra a claridade branca parecia leve, quase fantasmagórico. Eu tinha 21 anos, disse, baixinho. Estudava à distância no Instituto Pedagógico. Trabalhava como faxineira na escola, dava aulas particulares. O dinheiro nunca era suficiente. Ela respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho.
Sergei Viktorovich, professor de História da Pedagogia, reparou em mim na primeira sessão de provas. Pensei ter encontrado uma alma gêmea. Tanto inteligência, tanta elegância. Lia-me poemas de Pasternak. Prometeu se divorciar da esposa. Um sorriso amargo distorceu seus lábios. Quando lhe contei da gravidez, sugeriu um aborto. E quando me recusei, simplesmente sumiu da minha vida. Depois, soube que havia se transferido para outra faculdade em outra cidade. Matvei permaneceu em silêncio. Não era papel dele julgar. A gravidez foi difícil, continuou Svetlana. Ameaças constantes de aborto, internei 2 vezes para repouso. Não tinha dinheiro para um quarto particular. Na enfermaria comum éramos 10, todas com casos complicados. A enfermaria era um microcosmo de dor compartilhada, 10 mulheres, cada uma com sua própria batalha silenciosa. Entre elas Svetlana, com seu ventre pesado de 2 corações batendo, ouvia os suspiros das companheiras de quarto enquanto a luz fria do hospital desenhava sombras nas paredes descascadas. Foi ali, entre o cheiro de antisséptico e o zumbido das máquinas que soube, não era um, mas 2 pequenos seres se preparando para chegar. A notícia deveria ter sido um raio de esperança, mas na sua boca teve gosto de cinzas. A dona do quarto que alugava, um cubículo sem banheiro nos confins da cidade, torceu o nariz ao saber da novidade. 2? Isso é o dobro de choro, o dobro de problemas, cuspiu, como se crianças fossem pragas a serem exterminadas. Svetlana viu o próprio reflexo na janela suja, uma sombra magra com os ombros encurvados pelo peso de um futuro que já nascia torto. As contrações começaram 2 meses antes da hora. Ela lembrava pouco daqueles dias, apenas fragmentos de dor cortante, o vermelho escuro entre as pernas, e um medo tão denso que quase sufocava. Acordou em uma cama estranha, com uma enfermeira de voz áspera informando: 2 meninos. Um forte, o outro bem, ele está lutando. O primeiro, o Machim, foi colocado em seus braços ainda na sala de parto, um pacotinho rosado de dedos minúsculos e respiração apressada. O segundo, porém, sumiu atrás das portas da UTI neonatal antes que ela pudesse tocá-lo. Menos de 2 quilos, disseram. Pulmões fracos. Coração instável. As palavras ecoavam como sentenças. No dia seguinte, Taísa Ivanovna apareceu com seu sorriso profissional e os olhos calculistas de quem já vira muitas mães desesperadas. Sentou-se à beira da cama, cruzando as mãos sobre a pasta de couro gasto. Ele está crítico, Sevetoca. Precisa de aparelhos, medicamentos caros, cuidados 24 horas. Onde você vai arrumar tudo isso? E como vai criar 2 sozinha, hein? A pergunta não era retórica, era uma faca girando lentamente. Taísa abaixou a voz como se compartilhasse um segredo precioso. Tem um casal, ambos médicos. Esperam um filho há anos. Tem condições, tem amor para dar. Eles salvariam sua criança. Svetlana sentiu o chão se abrir. Naquele momento, entre a exaustão e o desespero, acreditou. Assinou papéis sem ler pedindo apenas uma coisa, que o menino se chamasse Kirill, como seu pai, o homem que nunca soube que seria avô. Quando finalmente teve forças para perguntar pelo filho, bateu em paredes de burocracia. Confidencial. Você renunciou aos direitos. Por 5 anos, percorreu corredores de repartições públicas, esbarrou em olhares cansados de funcionários, chorou em mesas de madeira barata suplicando por uma pista. Qualquer pista. Uma mãe solteira sem dinheiro, sem contatos. Quem vai perder tempo com você, lhe disseram entre suspiros. Só depois de 4 anos de busca incansável, rastreando fios soltos da teia de Taísa Ivanovna, descobriu a verdade. Kirill estava vivo. Tinha uma família. Sua mãe adotiva, sua Galha, havia morrido, mas o pai, um homem chamado Matvei, cuidava dele com carinho. Ele era fraco, mas agora está bem, sussurrou Taísa, como se isso bastasse para fechar a ferida. Svetlana aproximou-se de Matvei, os olhos úmidos refletindo a luz amarela da lâmpada. Não estou aqui para tirá-lo de você, disse, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Kirill é seu filho. Você o criou, o amou. Só peço que às vezes eu possa vê-lo. Saber que está bem. E talvez os irmãos mereçam se conhecer. Ela estendeu um caderninho surrado, com o endereço e telefone rabiscados em letras desbotadas. Quando estiver pronto. Não tenho pressa. Matvei levantou-se, sentindo o peso das palavras dela como pedras no peito. Raiva por Taísa Ivanovna, que mentira com tanta facilidade. Medo de perder o filho que considerava seu. E uma dor surda por aquela mulher à sua frente, cujos olhos carregavam décadas de luta solitária. Preciso pensar, murmurou. Não é só minha decisão. Tem a Zinaida Petrovna, a mãe da Galha. E acima de tudo, o Kirill. Svetlana sentiu,
como se já esperasse aquela resposta. Eu entendo. Esperarei o tempo que for necessário. Ao sair, Matvei virou-se uma última vez. Ele nasceu fraco, repetiu, mais para si mesmo do que para ela. Mas agora está bem. A Galia, ela era enfermeira pediátrica. Cuidou dele como se fosse seu próprio sangue. Quase não adoece. Svetlana fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem uma oração. Obrigada, sussurrou. A você. E a ela. Na cozinha, Zinaida Petrovna separava grãos de trigo sarraceno com dedos ágeis, um hábito que viera dos anos de fome nos anos 90. Do outro lado da mesa, Matvei apoiava a cabeça nas mãos, como se tentasse segurar o crânio para que não se partisse. Acabará de contar tudo. A revelação de Taísa Ivanovna, o encontro com Svetlana, a história verdadeira por trás da chegada de Kirill à sua vida. O relógio de parede marcava os segundos com um tic-tac opressivo, como se o tempo mesmo parasse para ouvir a confissão. Por que a Galia não te contou a verdade? Perguntou Zinaida Petrovna finalmente, despejando os grãos limpos em um pote de vidro. Matvei sacudiu a cabeça, a voz rouca. Não sei. Talvez tivesse medo que eu olhasse para o Kirill de outro jeito. Que pensasse que ele tinha uma família de verdade em algum lugar. A velha suspirou, levantou-se com dificuldade e foi até o armário. De dentro de uma lata de biscoitos enferrujada, retirou um maço de papéis amarelados, fotos, cartas, documentos. Folheou até encontrar um papel dobrado em 4, estendido-o para Matvei. Ela me pediu para te dar isso se algo acontecesse. O papel tremia em suas mãos. Reconheceu a letra de Galia, agora trêmula, inclinada para a direita, como se cada palavra custasse um esforço sobre-humano. Meu querido Matyusha, li a carta. Se você está lendo isto, é porque a verdade veio à tona. E agora sabe que nosso Kiryusha é um de gêmeos e que sua mãe biológica está por aí, em algum lugar. Eu deveria ter contado desde o início, mas tive medo. Medo que você olhasse para ele e visse um filho de outra pessoa. Que pensasse que em algum lugar existia uma família verdadeira esperando por ele. Mas desde o primeiro dia ele foi nosso. Você sabe que não podemos ter filhos. Depois do terceiro aborto, os médicos disseram que era arriscado demais. Quando Taísa ofereceu o Kirill foi como um milagre. Ela jurou que a mãe havia abandonado os 2 gêmeos, que ambos tinham sido adotados. Só um ano depois, ao encontrá-la no hospital, soube que era mentira. A mãe havia ficado com o outro. Quis te contar, mas a covardia me venceu. E então veio a doença, e o tempo foi passando. Perdoe-me, meu amor. Não queria te magoar. Só queria proteger nosso pequeno pedaço de felicidade. Onde quer que eu esteja agora, desejo que todos sejam felizes. Você, o Kiryusha, seu irmão. E até ela, a mãe que o trouxe ao mundo. Não guarde rancor de mim. Lembre-se, o que nos faz família não é o sangue, é o amor. Sua Galia. As lágrimas escorriam pelo rosto de Matvei sem que ele percebesse. Era como se uma represa interna, construída desde a morte de Galia, finalmente cedesse. Dobrou a carta com cuidado, como se fosse um objeto sagrado. O que eu faço agora, Petrovna? Perguntou, a voz quebrada. A velha sentou-se ao seu lado, a mão enrugada pousando em seu ombro. Ah, filho, você está fazendo a pergunta certa. Não é o que pensar, ou quem culpar, é o que fazer. Isso é que importa. Ela tirou os óculos, limpando-os na ponta do avental, aquele mesmo com margaridas bordadas que Galia lhe dera 3 anos antes. Sabe, Matyusha, eu também criei a Galia sozinha. Seu pai nos deixou quando ela tinha 3 anos. Nunca mais deixarei um homem entrar nesta casa, jurei. Carreguei esse rancor no peito como uma medalha. Até conhecer o Mikhailish, nosso vizinho, que Deus o tenha. Um homem bom. Amou a Galia como filha, mesmo só tendo vivido 5 anos conosco antes do infarto. Foi então que entendi, guardar ódio é como tomar veneno esperando que os outros morram. A vida é curta demais para desperdiçar a chance de ser feliz. Zinaida Petrovna olhou fixamente para Matvei. A Galia tinha razão. O Kirill é seu filho. De coração, de vida, de tudo. Mas o Mashinka também não merece crescer sem pai. E a Svetlana? Ela hesitou. Quem somos nós para julgar os erros de uma jovem assustada? Não é justo condená-la por uma escolha feita na desesperança. Matvei abriu a boca, mas as palavras não vieram. A ideia que se formava em sua mente era tão assustadora quanto tentadora. Será que estava pronto para abrir espaço em sua vida para outra mulher? Não estaria traindo a memória de Galia? Não estou propondo nada, murmurou, mais para si mesmo do que para Zinaida Petrovna. A velha levantou-se e foi mexer a sopa no fogão. O cheiro de louro e endro encheu a cozinha, trazendo de volta memórias de noites tranquilas, quando Galia ainda estava ali. Você mesmo decide, disse ela sem se virar.
Só lembre, crianças sentem quando algo é falso. Se fizer, que seja de verdade. Com todo o coração. Ela se virou para ele, enxugando as mãos no avental. E sobre o ano novo, o que decidimos? Já está quase aí, daqui a uma semana. Matvei franziu a testa. Que ano novo? O de sempre, horas. Resmungou Zinaida Petrovna. Árvore, presentes, convidados. Ou você vai ficar sozinho com o Kiriusha? Ele vai perguntar por que não chamou os amigos novos. A ideia de convidar Svetlana e Machinho o deixou tenso e estranhamente esperançoso. Acha que devo chamá-los? Perguntou, cauteloso. A velha sorriu, os olhos brilhando por trás das lentes grossas. E você, o que acha? Zinaida Petrovna semicerrou os olhos, como se enxergasse algo além das palavras. Não tenha medo, menino. O seu Kiriusha já contou tudo sobre a casa dele. Como é que vivem só os dois com a mãe, sem pai, sem avós, sem nenhuma árvore de Natal? Pode ser que nem tenham nada disso mesmo. Matvei suspirou fundo. Há dias ele lutava consigo mesmo. De um lado, a memória de Galia clara, sagrada, intocável. Do outro, algo novo e ainda confuso, que nascia cada vez que via Svetlana. Sua quietude firme, seu amor pelo filho, a maneira como enfrentava a vida sem se queixar. Não era traição. Era apenas a vida teimosa, encontrando caminho entre pedras e rachaduras. Talvez você tenha razão, Petrovna. Vou convidá-los. Desde amanhã, Zinaida Petrovna trabalhava na cozinha como uma feiticeira de panelas. O forno não parava. Primeiro um pato recheado com maçãs, depois uma torta de repolho, em seguida vatrushi de queijo fresco. Matvei pendurava guirlandas e enfeites prateados, enquanto Kiriusha, com ar solene, distribuía tangerinas pelas vasilhas de cristal. O Machinka vem mesmo, papai? Perguntava pela 10ª vez, os olhos brilhando de esperança. Vem, filho. Eu prometi. Na verdade, Matvei não tinha certeza. Depois da conversa na biblioteca, 3 dias haviam se passado. Ele ligou para Svetlana na noite anterior, convidando-a para o jantar. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, até que ela murmurou, obrigada, mas não sei se é uma boa ideia. Só quando ele acrescentou, o Kiriusha está esperando muito pelo Machin, é que ela cedeu hesitante. Às 6 em ponto, o sino da porta soou. O coração de Matvei deu um salto. Kiriusha correu para abrir com um grito de alegria. No batente, Svetlana e Machin apareciam corados pelo frio, carregando embrulhos. O menino segurava um presente enrolado em papel colorido. Feliz Ano Novo, cumprimentou Svetlana, cruzando a soleira com um sorriso tímido. Machin, boquiaberto, admirava a árvore decorada com enfeites antigos, bolas de vidro soprado, pingentes de prata em forma de estalactites, figuras de papelão desbotado pelo tempo. Uau! Exclamou. Parece um conto de fadas. Kiriusha incharam o peito de orgulho. Foi meu pai que enfeitou tudo. E tem uma guirlanda que pisca com luzes de todas as cores. Entrem, tirem os casacos. Matvei ajudou Svetlana a se despir do sobretudo. Devem estar congelados. O caminho não é fácil. O vizinho nos deu uma carona, respondeu ela, ajustando o suéter de Machin. Não é longe, se cortar pelo campo. Da cozinha, Zinaida Petrovna espiou, enxugando as mãos no avental. Ah, os convidados chegaram, meus queridos. Entrem, entrem. Seu olhar perscrutador pousou em Svetlana. Tirem os casacos, façam-se em casa. E dirigindo-se a Machin. E este é o nosso Machinka, não é? Venha cá, grandalhão. Quero ver você de perto. O menino escondeu-se atrás da mãe, envergonhado, mas a velha já o pegava pela mão, levando-o para mostrar o bolo que havia assado. Kiriusha seguiu-os como um cãozinho fiel. Matvei e Svetlana ficaram sozinhos no corredor. Um silêncio constrangedor pairou entre eles. Passem para a sala, disse ele por fim. Lá está a nossa árvore principal. Ao entrar, Svetlana notou imediatamente a fotografia de Galia na parede. Uma mulher jovem, de sorriso quente e olhos bondosos. Ela era linda, comentou baixinho. Era, confirmou Matvei, tossindo para disfarçar a emoção. Adorava o Natal. Escolhia cada enfeite pessoalmente mesmo quando já estava muito doente. Da cozinha, ecoavam risadas infantis e a voz firme de Zinaida Petrovna. Ei, não peguem nada antes da hora, seus traquinas. A noite, que começara tensa, foi se transformando de maneira surpreendente. No início, todos se moviam como bonecos de corda, mas as crianças, com sua espontaneidade, quebraram o gelo. Corriam pela casa, exibindo brinquedos, pendurando novos enfeites na árvore, comentando cada detalhe em voz alta. Zinaida Petrovna, percebendo o desconforto dos adultos, tomou as rédeas da situação. Bom, ficaram aí parados? Svetlana, me ajude a levar os pratos para a mesa. E você, Matvei, vá buscar o champanhe.
o das crianças e o nosso de verdade. Durante o jantar, a tensão foi se dissolvendo. Machin, agora à vontade, contava sobre seus livros favoritos, as caminhadas com a mãe no bosque para colher cogumelos, como ajudava a acender a lareira em sua casa alugada. Eu mesmo fiz um ninho de pássaro, gabou-se Kiriusha. Meu pai só ajudou um pouquinho. Na primavera a gente vai pendurar perto da janela do papai. Matvei assentia, observando Svetlana de relance. Ela não se parecia em nada com Galia, quieta onde Galia era efusiva, contida onde Galia era expansiva, mas havia algo nela que o tocava. Talvez a melancolia velada nos olhos, ou a maneira como ouvia os filhos, absorvendo cada palavra como se fosse um tesouro. Por volta das 11, os meninos começaram a bocejar, apesar dos protestos. Nada de só mais 5 minutinhos, decretou Zinaida Petrovna. Matius, arrume a sua cama para eles. Vocês dois dormem no sofá. Svetlana levantou a cabeça, alarmada. Não, por favor, nós vamos embora. Não é longe, só atravessar o campo. Em plena nevasca com uma criança sonolenta? Nem pense nisso, cortou a velha. Vão passar a virada do ano como manda o figurino, todos juntos. Depois de deitar os filhos, os adultos voltaram à mesa. Faltavam 30 minutos para meia-noite. A conversa engasgava. Todos os assuntos pareciam perigosos, íntimos demais. Queria agradecer a vocês, disse Svetlana de repente, fitando seu copo. Por terem criado Kirill, por ele ser tão feliz. Matvei baixou os olhos. Isso foi a Galia. Ela era uma mãe extraordinária. Zinaida Petrovna levantou-se de súbito, enxugando as mãos no avental. Vou ver como estão esses bandidos e trazer mais um pouco de torta. Deixou-os sozinhos com tato. 1 minuto se passou em silêncio. Eu não vou disputar o Kirill, afirmou Svetlana firme. Jamais. Mas talvez os meninos pudessem se ver. Eles são tão parecidos, se entenderam tão rápido. Matvei assentiu devagar. Tenho pensado nisso. O Kiriusha não para de falar do Machin. Seria cruel separá-los agora. Eu poderia trazê-lo nos fins de semana, animou-se Svetlana. Ou vocês poderiam vir até nós. Nesse momento, um sussurro alto veio do quarto. Matvei e Svetlana trocaram um olhar e se dirigiram à porta. Os meninos não estavam dormindo. Sentados na cama, encostados um no outro, cochichavam animadamente. Ao ver os adultos, calaram-se, mas não se afastaram como crianças pegas em travessura. Ei, madrugadores! Para a cama já! Tentou dizer Matvei com severidade, mas não conseguiu conter um sorriso. Pai? Kirill falou sério, de repente. O Machin pode ser meu irmão? De verdade? A resposta saiu de Matvei antes que pudesse pensá-la. Ele já é, filho. Sempre foi. De verdade? Repetiu Kirill, incrédulo. Como nos contos de irmãos gêmeos. Sim, confirmou Svetlana, e Matvei viu seus olhos se encherem de lágrimas. Vocês são irmãos de verdade. Gêmeos? Eu sabia, exclamou Machin. Sempre soube que tinha um irmão. Kirill então olhou longo para Svetlana, estudando seu rosto. E você? Perguntou tão baixo que Matvei mal ouviu. Você é minha mãe? A mulher empalideceu. Seus olhos buscaram os de Matvei, perdidos. Você teve uma mãe, a Galia, disse ele, sentando-se na beirada da cama. Ela te amava mais do que tudo. Quando ficou doente e soube que ia embora, seu maior medo era deixá-lo sozinho. Mas agora você tem um irmão. E o Machin tem você. Kirill não desviou o olhar de Svetlana. E a tia S? Ela pode ser sua amiga, Kiriusha, respondeu Svetlana, a voz trêmula. E talvez, um dia, se todos quiserem. Sua voz falhou. Machin abraçou-a pelo pescoço. Não chora, mamãe. O Kirill é legal. E o tio Matvei também. A vovó Zina faz uns pirozes que são uma delícia, disse Machin, esfregando as mãos de entusiasmo. Vamos visitar eles com mais frequência? Nesse momento, Zinaida Petrovna entrou no quarto com uma bandeja onde fomegavam xícaras de cacau quente. Aqui está o lanche noturno para nossos pequenos heróis, anunciou, distribuindo as xícaras com cuidado. E daqui a 10 minutos, os sinos da torre vão bater. Preparem seus desejos. Quando o relógio marcou meia-noite, os 7 estavam reunidos em torno da árvore de Natal. Matvei, Svetlana, Zinaida Petrovna e os 2 meninos, sonolentos mas radiantes. Kirill apertava contra o peito o novo trem de madeira que o tio lhe dera, enquanto Machin não largava o livro de contos que a mãe lhe presenteara. Fechem os olhos e peçam, ordenou Zinaida Petrovna, com a autoridade de quem já viu muitas noites como aquela. Matvei, sem pensar, procurou o olhar de Svetlana. Para sua própria surpresa, sorriu. Ela respondeu com um sorriso tímido, como se ainda não acreditasse que aquele momento fosse real.
Sabem, disse ele mais tarde, quando as crianças já dormiam e os 3 adultos permaneciam à mesa da cozinha, entre xícaras vazias e migalhas de pirozes, tem uma casa vago no nosso bairro. Fica a 5 casas da nossa, na rua principal. Os Kuznetsov, os velhinhos que moravam lá, estão se mudando para a cidade, perto da filha. Fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Talvez fizesse sentido vocês dois, você e Machim, virem para mais perto. Assim os meninos poderiam crescer juntos. Svetlana levantou os olhos, surpresa. Mas eu trabalho na biblioteca rural, e o aluguel lá é mais barato. Nós também temos biblioteca aqui no povoado, interrompeu Zinaida Petrovna, cruzando os braços com ar de quem já tinha tudo planejado. E justamente a nossa bibliotecária, Maria Stepanovna, está se aposentando. Falava-se até em fechar o lugar, mas se aparecesse um jovem profissional, deixou a frase no ar, observando a reação de Svetlana. Os olhos da moça saltavam de um rosto para outro, como se tentassem decifrar se aquilo era mesmo verdade. Vocês estão propondo isso? Estamos propondo que os irmãos cresçam juntos, afirmou Matvei, com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Como deve ser? O inverno daquele ano foi especialmente nevado. Matvei voltava da fábrica, afundando as botas nos montes de neve que cobriam as calçadas. Debaixo do braço, carregava um embrulho pesado, um trem de madeira com trilhos de metal, que ele mesmo havia esculpido na oficina do trabalho durante as pausas para o almoço. As peças metálicas, um amigo do setor de fundição o ajudara a polir. Ao passar pela antiga casa dos Kuznetsov, agora a casa de Svetlana e Machim, notou a luz acesa na janela. Uma onda de calor lhe subiu pelo peito, como sempre acontecia nos últimos meses. Muita coisa havia mudado desde aquela noite de Natal. Na primavera, ele e Svetlana haviam se casado em uma cerimônia simples, sem pompa, mas cheia de uma alegria sincera que transbordava nos olhos de todos. Os meninos, inseparáveis, frequentavam a mesma turma do jardim de infância. Kirill, que antes só falava em motores e engrenagens, agora devorava livros de aventuras influenciado pelo irmão. Machim, por sua vez, passará a desmontar brinquedos mecânicos com a mesma curiosidade com que antes folheava enciclopédias. No trabalho, as coisas também iam bem. Após o sucesso no lançamento de uma nova linha de produção, Matvei fora promovido a chefe de equipe dos ajustadores mecânicos. Agora 5 jovens aprendizes respondiam a ele, e ele não se cansava de repetir-lhes o que o próprio pai lhe ensinara. O metal reconhece quem o entende. Trate-o com respeito, e ele retribuirá com precisão. Enquanto isso, Svetlana havia transformado a modesta biblioteca do povoado em um verdadeiro centro cultural. Em menos de um ano, o lugar ganhará vida. Cantinhos coloridos para crianças, noites de poesia com música ao fundo e até um clube de jovens historiadores, que resgatavam memórias do antigo vilarejo fabril. Matvei aparecia sempre que podia para consertar prateleiras ou arrumar a fiação, mas muitas vezes ficava mais tempo do que o necessário, apenas para ouvir a voz da esposa lendo em voz alta para as crianças aglomeradas a seus pés. Em casa reinava uma paz que ele nunca imaginara possível. A fotografia de Galia ainda ocupava lugar de honra na sala, entre retratos da família. Os meninos a chamavam de primeira mamãe, e pediam a Svetlana que contasse histórias sobre ela. E Svetlana, sem um pingo de ciúme, não apenas atendia aos pedidos como sugerira que todo ano no aniversário de Galia, fossem juntos levar flores ao cemitério. Zinaida Petrovna, por sua vez, florescera com a chegada do segundo neto. Corria atrás dos 2 travessos com um vigor que fazia inveja aos mais jovens, ensinando-os a preparar borscht como deve ser, tricotando suéteres e gorros iguais para os 2 e anunciando, com a convicção de quem já sabia de tudo, que a família precisaria de mais um quarto em breve. Será uma menina, declarava, exibindo as roupinhas de bebê que guardara desde os tempos de Galia. Precisam de uma filha para pôr esses 2 diabinhos no lugar. A vida seguia tecida entre novas alegrias e velhas memórias que, em vez de doer, agora aqueciam, como um suéter velho, macio pelo uso. O perdão e a aceitação da verdade os haviam transformado não apenas em uma família, mas em algo maior. Uma prova de que o amor pode ser mais forte que a dor, que o medo e até que os preconceitos mais enraizados. Até Tatiana Ivanovna, a parteira que outrora o separara com suas palavras duras, um dia apareceu à porta com um pote de geleia caseira, hesitante, sem ousar entrar. Mas Zinaida Petrovna não deu chance à timidez, puxou-a para dentro com um gesto decidido. Errou? Peça perdão e siga em frente, disse secamente. A vida não para por causa de arrependimentos.
Desde então Tatiana Ivanovna passava por lá de vez em quando, trazendo doces ou conselhos de saúde, e aos poucos, recuperando seu lugar naqueles corações. Matvei sacudiu a neve das botas antes de abrir o portão. De dentro da casa, ouviam-se risadas infantis e o som claro do riso de Svetlana. O mundo ao redor cintilava sob os flocos que caíam, e o ar cheirava a pinheiro e a expectativa do ano novo. Por um instante, ele parou no degrau, erguendo os olhos para o céu noturno. Entre as estrelas, lhe parece que distinguia um sorriso tênue mas presente. Obrigado, murmurou, mais para si mesmo do que para o vento. Por me ensinar a amar. E então abriu a porta, entrando no calor de um lar onde finalmente o encontrava.